Legal, estamos ao vivo aqui. Então, vamos falar um pouco de proteção. Então vamos aí esperar o pessoal vir entrando aí, chegamos. Então sejam bem-vindos. Bacana pegar uma segunda-feira à noite, poder falar um pouco de proteção, né? O pessoal todo entrando. Vou falar aqui algumas coisas legais. Deixa eu anotar aqui já para a gente já poder também falar umas coisas bacanas. Então vamos entrando aí, pessoal. Pessoal chegando. Contar um pouco da minha experiência, como é que eu comecei na proteção, como que vocês aí podem começar, podem dar os seus primeiros passos, os passos sólidos, né, que consigam projetar aí com segurança. Então vou dar algumas dicas legais aí para a gente poder debater a respeito desse assunto que tem chamado a atenção, que é a proteção. Na realidade, se nós formos aí observar, estudar historicamente o concreto protendido, é absurdo achar que em pleno 2021 a proteção seja uma solução considerada moderna, né? Eu particularmente acho absurdo e acho até incoerente quando as pessoas vendem a proteção como uma coisa moderna, né? Uma coisa muito avançada. Porque se a gente for pegar historicamente, o concreto protendido já vem sendo aplicado desde 1930, né? O próprio Freycinet, com o desenvolvimento do concreto protendido, já na década de 30 já tinha registros de proteção de blocos de fundação para reforço estrutural. Depois aí você tem os trabalhos do Leon, que protenderam muita coisa, os próprios trabalhos do Magnel, que é um belga que escreveu o primeiro livro de concreto protendido, que infelizmente muita gente tem o Freycinet como o pai do protendido, né? Mas o Magnel escreveu o primeiro livro em língua inglesa, mostrando como que o protendido funcionava, né? Então o trabalho do Magnel, o belga, fantástico. Inclusive as primeiras vigas do Freycinet foi o Magnel que ensaiou no seu próprio laboratório e compilou tudo isso. Inclusive é até fascinante, porque você pega aquele exemplo clássico do protendido, onde você tem uma fileira de livros, né, sendo segurada, que é sempre didaticamente apresentado nos cursos de graduação. O Magnel apresenta esse exemplo calculado aí numericamente, né, o que é fascinante. Então o concreto armado, na verdade, veio se desenvolvendo junto com o concreto protendido, né? Na verdade, o concreto protendido, as primeiras experiências para aplicar a proteção partiram aí do Jackson, um americano, que pensou em colocar cordas de piano em painéis de concreto, né? Mas você vê que todo o desenvolvimento ali do concreto armado, do concreto protendido, é claro que o concreto armado veio antes, né? Mas vamos pensar em termos de Brasil. O Brasil chega com os alemães principalmente. É claro que a gente tinha aqui a patente do Meunier, que era o francês, mas os alemães na sequência chegam com tudo aqui no Brasil, né? Trazendo o concreto protendido. Claro que também tem os trabalhos da STUP, né? A Sociedade Técnica para a Utilização da Proteção, que basicamente é uma empresa aí que é do Freycinet e que acaba fornecendo know-how para uma série de engenheiros brasileiros. É fascinante porque até engenheiros no norte e nordeste do Brasil, né? Pega aí engenheiros como o professor Laranjeiras, entre diversos outros tantos engenheiros, né? Absorveram essa cultura do protendido. Então você tem basicamente o concreto armado introduzido no Brasil pelos alemães, com daí também o decano da engenharia estrutural brasileira, que é o Emílio Baumgart, que absorve como calcular, e aí ele forma uma escola fantástica com profissionais como, por exemplo, o Lobo Carneiro, entre tantos outros. E aí na sequência vem o Freycinet com uma série de formações aí para passar a técnica para os brasileiros. Mas então vamos começar. O que vem a ser a proteção, né? A proteção nada mais é do que você estabelecer um estado prévio de tensão de maneira a melhorar o comportamento da peça perante as tensões atuantes. Todos nós sabemos que o concreto é um material que resiste muito pouco à tração e tem boa resistência à compressão. Então, a ideia, em vez de nas regiões tracionadas nós colocarmos então armadura
passiva. Alguns acham que armadura passiva não seria a melhor nomenclatura, né? Já vamos falar disso na sequência. Ao invés de você colocar uma armadura passiva, você pode então nessa região tracionada levar compressão para essa região. Tá? Então levando compressão para essa região tracionada, você consegue anular totalmente ou parcialmente as tensões de tração na tua peça. Então essa é a ideia. Eu vinha falando da situação de que alguns acham que a nomenclatura passiva e ativa não é a melhor nomenclatura. Por quê? Porque na verdade quando a gente fala que uma armadura é passiva, alguns podem ter a sensação de que a armadura não está colaborando ali dentro do concreto, que é uma grande mentira, né? Então alguns acreditam que a melhor nomenclatura seria um concreto com armaduras pré-deformadas ou pré-tensionadas e uma armação não pré-tensionada, né? Então a armadura passiva seria uma armadura não pré-tensionada. Uma das coisas mais legais que eu acho que demorei tempo para realmente entender, e eu acho que quando você começa a se ligar nisso fica mais fácil de você perceber a proteção, é que tem uma relação paradoxal entre o que está acontecendo com o concreto e o que está acontecendo com o aço. Então veja bem, se eu tenho uma viga e a viga apresente em uma zona tracionada, vamos pensar numa viguinha biapoiada, né? Então você tem uma viguinha biapoiada, sujeita a um carregamento peso próprio, cargas acidentais, então nós vamos ter tração na face inferior da viga e compressão na face superior. Então uma alternativa é passar um cabo, esse cabo pode ser centrado, pode ser parabólico, para você então minimizar essas tensões de tração, anular elas, ou eventualmente introduzir compressão, enfim, tudo vai depender da sua excentricidade e também do nível de proteção que você está aplicando. Mas o fato é que você consegue manipular a peça e fazer ela trabalhar da maneira que você bem entende, né? Então o que está acontecendo? Pensa que a peça no começo ela estava tracionada, fibra inferior tracionada. Aí você vem com uma armadura, tensiona essa armadura, então a armadura passa a ser tracionada, pré-tracionada ou pré-deformada. E quando você libera essa armadura, ela passa então a comprimir essa região da peça que anteriormente estava tracionada. Então assim você consegue uma peça, vamos imaginar aí que a peça então você conseguiu um estado de tensões de tal maneira que a peça, tanto no estado em vazio como no estado em serviço, ela apresente apenas tensões de compressão. Tá? Então você vai começar a carregar essa peça. O que vai acontecer? Conforme você aplica o carregamento, você vai ter a geração de tensões de tração na parte inferior, mas essa parte inferior agora está comprimida. Então veja o que vai acontecer. Essa compressão agora introduzida pela proteção vai começar a diminuir cada vez mais com o aumento de carga, até que vai começar a tracionar novamente. Então veja que coisa maluca que é a proteção, que eu acho que é a grande dificuldade da maioria de quem está começando. É o fato de você ter uma armadura que você pré-deforma, pré-tensiona ela, e conforme você vai carregando a peça, ela continua deformando, até a peça entrar lá em estado limite último, onde você vai ter deformações além das deformações iniciais que a gente chama de pré-alongamento. Então no aço de proteção nós podemos ter aí em estado limite último deformações aí de 10, 15, 20 para 1000 na armadura ativa. É claro que em LU é recomendável que além do chamado pré-alongamento a gente não ultrapasse mais do que 10 para 1000 de alongamento. Tá? Então, enquanto a armadura está sendo cada vez mais deformada por tração, o que está acontecendo com o concreto? O concreto na zona tracionada estava tracionado, você protendeu, comprimiu esse concreto, começou a carregar, o que vai acontecer? Vai ter uma transição agora dessas tensões de compressão novamente para tensões de tração. Então é isso que às vezes o pessoal acaba tendo dificuldade de enxergar no protendido, né? A armadura ativa sempre estará com, ao longo do carregamento, né? Nesse caso que nós estamos pegando como exemplo, sempre alongando cada vez mais. Enquanto o concreto vai sofrer transições, né? Ele está tracionado, a gente comprime, vai carregando até que ele chegue em LU, ele vai estar tracionado de novo. Então, a partir do momento que você consegue enxergar esse comportamento, o protendido começa a ficar um pouco mais simples. Aí você pode se perguntar o seguinte: bom, não poderia eu então pegar uma peça e protender com uma barra de CA50 convencional? Essa é uma pergunta que o pessoal também mais novo
que está começando a protensão tem dúvida. Será que eu posso pegar um CA50 e protender essa barra no meu protendido? A resposta é o seguinte: o protendido, ele sofre com as chamadas perdas de proteção, tá? Então, para minimizar essas perdas, você precisa utilizar materiais que vão minimizar essas perdas. Então, primeira coisa, o concreto não pode ser um concreto convencional, um concreto aí 15, 20 MPa. O ideal é você começar pelo menos aí uns 25, 30 MPa. Por quê? Um concreto com melhor capacidade, você vai minimizar as perdas por retração e fluência. Concreto é um material fantástico, né? Moldável, barato, mas o concreto sofre muito com essa instabilidade volumétrica. Então, devido a questões de estabilização da umidade do concreto, você tem um encurtamento da peça, que pode ser tanto por retração quanto fluência. E quando a peça encurta, a deformação que você aplicou na tua armadura pode ser perdida, a parcela dela. E a própria armadura por si só também sofre um efeito chamado de relaxação, que também tende a fazer com que você tenha uma perda. Então veja bem, se você quiser fazer a proteção com um aço convencional no CA50, qual que é o teu limite de alongamento? Vamos pegar o limite de alongamento de cálculo, né? o EYD. Você vai ter 2,07 para 1000. 2,07 para 1000 é muito pouco de alongamento. Você não consegue. As perdas que você vai ter vão anular completamente essa máxima deformação que você consegue aplicar num aço convencional, né? Por outro lado, então você pode pensar o seguinte: poxa, e se eu pegar então um aço de proteção, pegar um CP190RB e colocar ele no concreto, mas sem fazer uma pré-deformação? Será que eu consigo, já que eu tenho um aço com capacidade muito maior, será que eu consigo, portanto, reduzir a quantidade de armaduras? Será que dá certo? Então também a resposta é não, você também vai ter complicações, porque esse aço de proteção, como ele é muito deformável, você poderia ter fissuras tão abertas que praticamente inviabilizaria a utilização desse material. Então o aço de proteção, ele tem uma grande capacidade de deformação, mas você precisa utilizar ela a seu favor. Como? Pré-deformando ela para que ela comprima o concreto. E como você tem então um grande limite de deformação, você vai aí fazer deformações na faixa de 5, 7 para 1000, se você tiver perdas então de, sei lá, 1, 2 para 1000, sempre vai ficar um resíduo para você na peça, ou seja, a perda de proteção não vai agredir a sua peça, como poderia acontecer no caso do CA50, que tem uma deformação muito limitada. Então veja que você tem que utilizar os materiais de uma maneira inteligente, né? Combinando aí o concreto com a armadura mais apropriada. Então, no concreto protendido, quando você tem o que nós chamamos de estado limite de descompressão, ou seja, quando você tem a transição da tua peça protendida com as tensões de compressão passando para um ponto de tensão nula, atinge o que nós chamamos então de estado limite de descompressão. A partir daí então vai começar a tração, e aí a armadura passiva também começa a trabalhar tracionada. Então até esse ponto existe uma deformação na armadura ativa que nós chamamos de pré-alongamento. Em média, o pré-alongamento deve estar na faixa de 4, 5 para 1000, tá? E aí, quando você então, a partir de uma tensão nula no concreto, na posição do centro de gravidade da armadura, o recomendável é que você atinja no máximo, na armadura ativa, 10 para 1000 de deformação, o que levaria aí em LU uma deformação total da armadura ativa na faixa aí de, vamos pôr aí 13, 15, 17 para 1000, tá? Vamos pôr aí em LU tensões na faixa de 1200 MPa, tá? E a partir disso, então, considera-se que a peça atingiu o LU, estado limite último. Observe que outro fator muito interessante, quando a gente fala que uma peça tem no concreto 10 para 1000 de alongamento, e a gente fala que esse é então a deformação de ruptura, muita gente acha que quando você então puxa uma armadura, tensiona uma armadura, quando der 10 para 1000 ela separa uma peça da outra, uma parte da outra, né? Não é isso, tá? Não é isso. O 10 para 1000, ele representa uma deformação convencional. Se você pegar o CA50, ele pode aí ir muito mais além disso. O aço em si, dependendo do tipo de aço que você tem, pode atingir, antes de separar
uma metade da outra, um trecho do outro, 30, 40, 50 para 1000 de alongamento. Agora, no concreto, deformações dessa ordem de grandeza já não servem para a gente. Então, o 10 para 1000 é uma deformação convencional de ruptura, que significaria mais ou menos o seguinte: se você tiver um trecho de viga com mais ou menos 1 metro aí de comprimento, e se você tiver fissuras com um espaçamento médio em torno de 10 centímetros, vamos pôr então que você teria 10 fissuras nesse trecho de 1 metro. Se você tiver então aberturas de fissura na faixa de 1 milímetro, então quanto que você teria de deformação total nesse trecho? Você teria 10 fissuras a 1 milímetro, então 10 fissuras a 1 milímetro você teria 10 milímetros. Num trecho de 1 metro, 1000 milímetros, então seria 10 para 1000. Então seria isso. A partir do momento que você tem uma peça com esse afastamento médio que a gente falou, claro que você pode ter menos fissuras com mais aberturas, o importante é chegar no 10 para 1000. Quando você tem um nível de abertura de fissura nessa ordem de grandeza, já inviabilizou, né? Já não dá mais para ser utilizada, né? A peça já está em LU, do nosso ponto de vista, você não consegue mais ampliar mais o momento na tua peça, tá? Então, realmente 10 para 1000 você teria um estágio de fissuração tão grande e a peça já com uma deformação incontida que praticamente a gente pode considerar a peça inutilizada. Eu já tive a oportunidade de ver peças que atingiram, né, deformações plásticas irreversíveis e peças que já tiveram também rupturas de cordoalhas, enfim. A abertura de fissura para nós engenheiros é sempre, sem dúvida, uma das maiores ferramentas para a gente poder estimar mais ou menos qual o nível de tensão atuante na armadura e a partir daí tomar as nossas providências. Já tive situações, por exemplo, de uma peça protendida que a peça tinha num único ponto uma abertura de fissura de 1 centímetro. Quer dizer, pensa nisso, uma peça que era protendida. Então, primeiro, se ela era protendida, no dia a dia não podia nem ter fissura, né? Aí já vamos falar dos níveis de proteção. Mas vamos pôr aí, se você protender, por exemplo, numa situação de proteção limitada, você teria que respeitar o estado limite de formação de fissuras para combinação frequente e o estado limite de descompressão para combinação quase permanente. Ou seja, não era nem para ter fissura em serviço. E eu vi uma laje completamente descarregada, porque o pessoal apavorou, saiu todo mundo da edificação, e tinha num único ponto, numa peça protendida, uma abertura de fissura com 1 centímetro. Quer dizer, você descomprimiu a peça em serviço, além de descomprimir, tracionou e, além de tudo, ainda abriu uma fissura de 1 centímetro. Quer dizer, a peça está em LU, poxa, não tem nem o que ver. Então, as aberturas de fissura, para nós, já que dificilmente você vai conseguir pegar uma peça e instalar um strain gauge, né? Porque se você pega uma peça já carregada e instala um strain gauge, existe um estágio de deformação prévia que não tem como você saber quanto é esse estado. Tudo é estimativa em função do nível de carregamento, de como ela está carregada. Então, a abertura de fissura para a gente, mesmo que indiretamente, mesmo que grosseiramente, ela consegue revelar o nível de tensão e, consequentemente, deformação que a gente tem na nossa peça. Por isso que é muito importante saber avaliar o nível de abertura de fissuras nas nossas peças, tá? Então, uma coisa que a gente precisa também levar em conta é que, do ponto de vista de dimensionamento, o protendido ele funciona um pouquinho diferente do concreto armado. Em concreto armado, como que a gente faz? A gente dimensiona para estado limite último, ou seja, aguentar a situação extrema, e depois a gente verifica em serviço para ver se está tudo ok para flecha e fissuras, né? No protendido, a sistemática é um pouco diferente. A gente procura quantificar a armadura de proteção para a situação de serviço, e depois, com essa armadura ativa quantificada para a situação de serviço, nós fazemos uma verificação em LU para responder se essa armadura ativa consegue pegar os esforços em LU sozinha. Se conseguir, você só põe uma armadura passiva mínima. Ou caso a armadura ativa não consiga pegar todo o carregamento lá em LU, você então põe uma armadura calculada, que normalmente é a diferença entre a resultante de concreto comprimido e essa resultante de aço ativo tracionado. Essa diferença dividido aí pelo FYD da quantidade de armadura ativa calculada necessária quando a armadura ativa por si só não consegue pegar todos os esforços em LU, né? Então, no protendido, o critério básico que a gente
usa para balizar a escolha do protendido, normalmente é flecha e fissuras, né? Me lembro de uma situação muito intrigante, uma senhora me ligou um dia e queria uma viga protendida. Achei estranho aquilo, né? Falei, uma senhora me ligando e querendo uma viga protendida na casa dela. Falei, mas por que a senhora quer uma viga protendida? Ela comentou comigo, não, porque a fulana de tal, da casa da esquina, tem uma viga protendida, é a coisa mais moderna que tem, eu também quero uma viga protendida na minha casa, né? Eu expliquei para ela, falei, olha, a proteção é legal a gente adotar ela quando nós temos aí problema de flecha, fissura, queremos aí, de repente, deixar os elementos um pouco mais leves, né? Mas no teu caso, é uma cobertura, já é uma situação leve, não tem para que protender, né? Então, uma situação que eu vejo bastante também, principalmente do pessoal mais novo, é fazer o concreto armado com cordoalhos, né? O concreto armado com cordoalhos é uma sacanagem sem tamanho com quem está pagando, né, as cordoalhas. Como que é o concreto armado com cordoalhos? O cara calcula a peça como concreto armado, põe a armadura do concreto armado, daí ele mete lá umas 2, 3 cordoalhas para dizer que é protendida, né? Pô, isso é uma sacanagem sem tamanho, né? E por outro lado, já vi peças também que tinha tanta proteção, mas tanta proteção, e carecia de um cálculo simplificado, como por exemplo, força por área, que já demonstraria que a peça ia estourar já no ato da proteção, né? Ou seja, uma quantidade também muito grande de cabos, de cordoalhas, né? Essa é outra confusão. Você tem a cordoalha, que é uma peça unitária, e eventualmente uma cordoalha pode ser um cabo, mas normalmente um cabo é constituído de várias cordoalhas, né? Então também tem essa diferenciação que a gente também tem que deixar aqui. Então, a grande mágica, a grande beleza do concreto protendido é que a gente pode manipular o concreto da maneira que a gente quer, né? Porque veja bem, qual que é o grande problema do concreto armado? Flecha e fissura. E se você for na norma, você vai perceber que a norma fala que o que a gente tem para calcular são basicamente rotinas de cálculo que não dá para ter uma segurança, uma precisão. Não digo segurança porque já não cairia tanto segurança, mas não dá para ter precisão, tá? E aquela coisa toda, pô, você tem que calcular lá a tensão na armadura em estádio 2, com a tensão na armadura em estádio 2 vai calcular a abertura de fissuras, aí tem uma fissuração sistemática, uma fissuração assistemática, aí a norma fala para você pegar o menor valor, aí ninguém entende porque que tem que pegar o menor valor, então pega-se o menor valor, porque são duas teorias distintas e assume-se que o maior valor que você obtém daquelas equações é considerado absurdo. Seria muito mais simples se a norma, por exemplo, pudesse desmembrar, né? Ó, se você tem tanto de taxa de armadura, usa essa equação para abertura de fissura. Se você tem essa taxa, usa outra. Então ficaria mais tranquilo. Até o Evandro Rocha está falando aqui, né? Branson, claro, a gente usa Branson também para calcular, usa a rigidez equivalente, né? Que seria uma média entre o estádio 1 e o estádio 2 puro. E em função da variabilidade que a gente tem dos agregados e tudo mais, é difícil de acertar essa flecha. Então a gente fica muito susceptível nas peças mais apertadas, com fissura e flecha, da coisa não dá certo, especialmente que o concreto que a gente recebe muitas vezes não funciona bacana, não entrega o concreto que a gente pede, a mão de obra nem sempre é da melhor qualidade, e aí se uma peça muito apertada em fissura e flecha, é inevitável que você vai ter fissura e flecha. Então o grande truque, a grande mágica do concreto protendido é que a gente consegue, através da proteção, escolhendo uma proteção mais apropriada, né? Claro que você tem proteção completa, limitada e parcial, tá? Na proteção parcial, permite-se aberturas de fissuras, tá? Já na proteção limitada, normalmente em serviço você vai no máximo formar a fissura, tá? E na proteção completa, nem nas estações de serviço sequer vai formar a fissura, tá? Então, quando você calcula no protendido, pega, por exemplo, a proteção limitada, isso implica que em serviço você não vai ter a fissura. No máximo que vai acontecer é que para combinação frequente vai formar a fissura, mas isso não significa que vai atingir uma abertura que ultrapasse o limite normativo, tá? Então, veja bem, quando você vai por esse caminho, você tem uma peça trabalhando praticamente em regime elástico, pô, estádio 1. E aí a peça estando em estádio 1, o que acontece? Flecha e fissura vai estar nas tuas mãos. Primeiro, fissura não vai ter, máximo vai formar. Tem que calcular a abertura de fissura. Segundo, no caso de flecha, você começa
conhecendo evidentemente o modo de elasticidade apropriado ao concreto. Isso você pode inclusive pedir ensaios e resultados para as concreteiras. Você pode ter um bom modo de elasticidade, e como você vai estar calculando flecha numa seção com comportamento elástico, ficou tranquilo, a tua flecha agora passa a ser uma situação mais realista. E ainda, com a protensão você consegue introduzir um certo nível de contraflecha, que eventualmente a peça pode, inclusive para a situação de serviço, permanecer com essa contraflecha. Então você passa a ter muito mais certeza do que vai acontecer no dia a dia da tua peça utilizando o protendido. Essa é a grande jogada, né? Muita gente às vezes pensa o seguinte, vamos pensar no caso da protensão. Será que vale a pena você utilizar uma protensão e deixar abrir a fissura, como permite, por exemplo, uma protensão parcial? Nas minhas protensões eu procuro sempre utilizar a protensão limitada. Por quê? Porque a limitada, já que eu estou usando a protensão, eu quero ter controle completo sobre a minha resposta, né? Eu só vou partir para a protensão parcial, que é aquela que você tem que calcular a abertura de fissura, quando por algum motivo eu estou restrito à altura da peça, as dimensões da seção, e aí não tem jeito. Você tem uma seção, é ali que você pode colocar suas cordoalhas, então eventualmente você pode ter uma certa abertura de fissura. Desde que respeite, está tudo certo. Agora, não é minha predileção fazer isso. Por quê? Se já é difícil você calcular abertura de fissura no concreto armado, você sabe que calcular lá tensão na armadura no estágio 2, uma peça seção simples ou seção dupla, vai ficando cada vez mais complicado. Seção simples, seção dupla, seção T, né? É necessário ter os formulários por perto para você fazer. Dá para deduzir? Dá, mas perde tempo. Então agora imagine você ter uma seção protendida, você vai ter que começar a calcular tudo isso. Complica ainda mais, né? Para de novo você entrar numa situação que você não vai ter certeza ou domínio total do que está acontecendo. Então eu sou um grande entusiasta da proteção limitada, porque eu acredito que já que eu estou utilizando a proteção, o que eu quero é me livrar de fissura e flecha. Só vou então utilizar essa proteção parcial se realmente eu não puder aumentar a peça, por algum motivo aí eu ficar restrito. Só nessas condições que eu vou pensar nisso. Tá? Então, primeiro agradecer todo o pessoal, né? Estamos aí com 76 pessoas aí, uma plena segunda-feira, escutando aí as histórias de proteção. Então, poxa, agradeço vocês aí que estão entrando aí, estão aí acompanhando esse bate-papo, tá? Então, estou dando uma geral, uma bela geral sobre a proteção. É claro que aqui nós temos aí 1 hora, é muito pouco tempo, mas acredito que já dá para ter uma boa ideia em relação à técnica, tá? E a Carol Grossi, grande Carol, pergunta se eu estou fazendo live toda semana. Não estou, Carol. Aquele negócio, eu tenho tanto tempo para preparar aula, fazer projeto, tudo mais, que o tempo é bem escasso, né? Então realmente não dá para me dedicar tanto à internet. Mas de vez em quando dá umas loucas aí, a gente entra e acaba compartilhando uma coisa ou outra, né? Mas a maior parte do tempo eu estou fazendo projeto, trabalhando, não dá tempo, a coisa é pesada. Meu plano agora é terminar a minha série aí dos ídolos estruturais e dos livros, né? Estamos chegando já no número 100, só tem mais, acho que é mais uma publicação. E aí eu vou começar uma outra série aí que vai ser bem legal, que aí eu quero fazer uns vídeos que eu vou mostrar as soluções estruturais das grandes obras, né? De obras aí de interesse, por exemplo, vou pegar lá uma obra lá do Eduardo Tororra, cobertura lá do Tororra. Aí vou mostrar qual foi a técnica utilizada, como que foi, discutir concepção estrutural, esquema de armação, enfim, acho que é uma coisa legal. Produzir uns videozinhos mais bacanas aí com mais calma, eu acho que vai ser uma parte bem legal. Então, enfim, estou vendo aí vários engenheiros, né, que fizeram vários projetos maravilhosos, e a minha ideia então é analisar esses projetos do ponto de vista de estrutura e pegar vários aí desses engenheiros e mostrar várias dessas obras maravilhosas, tá? Então, realmente, grande Breno, vamos ficar órfãos dos ídolos estruturais. Já está chegando no número 100, daria para fazer tranquilo 1000 ídolos aí, mas acho que 100 já tá bom demais, né? 100 já foi a gente começa de brincadeira isso daí, eu até espantei. O que eu queria fazer agora é
um grande quadro e fechar um quadro com todos eles, né? Um quadrinho ia ser bacana. Queria pendurar aqui no escritório todos esses grandes engenheiros que nos influenciam, né? Conhecer a história deles, as dificuldades que eles passaram, né? Gente, não tem milagre, pô. Todo mundo passou que nem nós, todo mundo que calculou um protendido aprendeu um PL ao quadrado sobre 8, né? E outra coisa que eu já quero aproveitar aqui, pô, a galera acha que existe milagre, né? Os cursos de estrutura estão virando que nem aquela receita de emagrecimento, né? É mais ou menos igual, gente. Não tem segredo. Pra você emagrecer, você tem que ir na academia e fechar a boca, pô. Não adianta fazer a dieta da lua, não sei das quantas. Estruturas é a mesma coisa. Claro, os cursos ajudam, mas o jeito que você vai aprender é sentando, é lendo, é praticando, é sofrimento, filho. O caminho é pesado. Quer ser um bom calculista, o caminho é pesado. Tem que estudar bastante, tá? Não existe... Claro, dá para encurtar. Como que é o melhor caminho de você encurtar? Encostar nos caras que manjam. Esse é o único caminho que dá para encurtar, né? Conhecer alguém que tenha realmente a manha e trocar ideia para ver o que o cara usou, como que ele pensa a estrutura. Esse é um bom caminho de você encurtar, né? Então não acredite em cursos milagrosos, né? Em uma semana você... Pô, eu tenho lá meu curso de proteção, vou falar para vocês aqui, ó, em uma semana você vai aprender protendido. É mentira, pô. Você tem que sentar a bunda lá, estudar, assistir, praticar, fazer de novo. É uma grande caminhada, mas por hora que você faz a primeira viguinha, você vê a tua primeira viguinha protendida, vê os cabinhos azul passando lá, você vai lá ver protendendo, porque a grande maioria nunca viu um macaco de proteção, né? Aí você vê o macaco de proteção puxando a cordoalha, você fala, puta, vai estourar esse negócio, aí funciona, dá tudo certo. Você vai pegando confiança, aí dessa viguinha você já passa para uma laje e vai progredindo, né? Então aí a coisa é fantástica, né? Aí a coisa realmente fica muito boa. Vou até contar como foram as minhas experiências, como que eu comecei no protendido, né? O protendido primeiro começou a minha história na UEM. Eu tive grandes professores de concreto na UEM, né? Tive o professor Peralta, que hoje em dia tem uma grande empresa de proteção aqui em Maringá, que é a Protenfor. Fui aluno do professor Peralta, apesar de não ter feito protendido com ele, fui aluno de concreto. Tive aula com o professor João Dirceu, outro grande professor. Tive aula com o professor João de Miranda. O professor João de Miranda, para vocês terem uma ideia, ele era orientado de doutorado do professor Castanho, lá na Universidade de São Paulo, Escola Politécnica. E o professor Castanho era um dos grandes parceiros aí do Figueiredo Ferraz. Figueiredo Ferraz é o engenheiro que projetou o MASP, né? A parte estrutural do projeto arquitetônico da Lina Bobardi. Então, o professor João de Miranda foi meu professor de protendido aqui. Então, eu tive a chance, era um cara um profissional com uma formação muito prática, né? O cara gosta muito de fazer na prática. E eu acabei, então, tendo as primeiras aulas de protendido com o professor João de Miranda. Aí fiz mestrado, doutorado. No doutorado tive uma experiência de proteção muito legal, onde eu conheci os livros do Collins através do professor João Della Bella. Fiz essa disciplina junto com o meu grande amigo Leandro Trautmann, hoje professor da Unicamp. Nós fizemos essa disciplina com o Della Bella e eu me lembro que ele dava um livro para a gente do Collins e tinha os prismas de protendido, e a gente fazia então uma comparação do prisma de concreto armado com o prisma de concreto protendido para ver o comportamento. Aí programávamos isso daí no Excel para ter as curvas, né? Essa foi uma disciplina muito legal, porque o professor Della Bella, um profissional também de mão cheia, fez sempre grandes projetos, um cara muito bom. E aí culmina de eu ir para os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, poxa, estava lá fazendo o pós-doc, falei, vou fazer uma disciplina aqui para pegar aqui um pouco mais. E aí tive a oportunidade de fazer, até mostrei agora no último livro, os obrigatórios, né? Um livro de Lages do professor William Gamble. E o William Gamble é um baita de um engenheiro americano que sempre trabalhou com proteção. E eu tive o privilégio de assistir aulas de protendido com o Gamble, né? E beleza, aí quando eu volto para o Brasil, o professor João de Miranda, meu primeiro professor de protendido, me chega e fala, ó, tem uma obra aqui que eu quero fazer com protendido, eu sei calcular tudo mais, mas estou com dificuldade aqui de detalhamento, você não me ajuda? Pau, foi minha primeira laje lisa, não calculei nem primeiro, não foi nem uma viga, já de cara já entrei solando já numa laje lisa protendida. Claro que eu
para dormir às vezes era um pouco difícil, né? A gente ficava sonhando lá com a punção, né? A punção tá aqui também. Ué, estão me vendo aí, gente? Eu não tô me vendo. Ah, aí ó, amador, né, velho? Peguei aqui, apertei um botão e sumiu a tela. Ah, tá merda, esses caras são muito doidos. Só dá um ok aí, vocês estão me ouvindo aí ou não? Então, né? Estão me vendo aí? Estão me vendo aí ou não? Voltou aí, né? Eu apertei sem querer um botão aqui, eu sumi do mapa. Só dá um ok aí, ver se vocês estão me ouvindo aí. Voltou aí, né, Pedro? Então, eu apertei um botão sem querer aqui, amador aqui, e sumiu. Agora acho que tá aí a imagem, som, acho que agora tá tudo certo. Amador é duro, bicho. O cara fica projeto, né? Aí dá esses pepinos. Então eu tava contando a história de quando eu projetei minha primeira estrutura, né, protendida, que foi essa laje, uma laje protendida lisa, e deu um pepino grande, né? Agora tá vindo as mensagens aqui que ficou escuro, não, então tá atrasado, mas aqui acho que voltou então, só deixa eu organizar aí, voltou, né? Tá, então firmeza, você tá vendo, então vamos embora. E aí na sequência, fizemos esse projeto, fui acompanhar, pô, foi minha primeira experiência, porque eu sabia, tinha todo aquele acervo teórico, né? É isso aí, bicho, sou engenheiro, sou blogueiro não, pô, o negócio aqui é engenharia. E aí eu peguei e fiz essa obra, e eu sabia calcular, tinha tudo, mas o projeto não tinha feito projeto. Então foi muito bacana que eu tive a chance de ir em obra e ver o funcionamento, né? Ver o macaco em ação, ver toda a parte de pré-blocagem, tudo mais, né? E aí a coisa ficou bem bacana. E aí na sequência o professor Johnny Miranda já me chamou para calcular daí um prédio maior, que é uma torre, que aí a gente utilizou lajes protendidas com 15 metros de vão. 15 metros de vão, e aí proteção em todas as nervuras, e a coisa realmente ficou bem legal. O pessoal tá falando aí que o som tá atrasado. Será que tá para todo mundo isso? O meu aqui tá bom, cara. Tô vendo, ouvindo, tá batendo aí a boca, delay no som. Ah, mas que coisa, gente. Tá atrasando o som aí, né? Que estranho. Deixa eu ver se eu consigo aqui melhorar aqui alguma coisa aqui. Aguenta aí. Vou pedir um... Melhorou um pouco aí ou não? Tá saindo um pouco aí, mas acho que dá pra tocar em frente aí. Que nem o Gui falou aí, ó, tora o pau aí, vamos em frente. E aí então na sequência fiz esse projeto com 15 metros de vão, pô. E é claro que também, em função da minha atuação, também como perito, tem muita coisa que acaba vindo, né, pra gente de mão beijada, né? Então como perito também acabou vindo muita coisa de projeto para consultoria, né, que a gente acaba também tendo acesso a informações privilegiadas, e é claro, isso ajuda a gente também a vir refinando o projeto. Então nesse tempo já tive aí oportunidade de trabalhar com a parte de perícia e consequentemente de reforço, em reservatórios protendidos, em reforço de bloco de fundação com proteção, em proteção externa em pontes e tudo mais, né? E aí a gente vai refinando, é como eu falo, pô, a engenharia é que nem música, pô.
Você sempre vai aprender um acorde novo, vai jogando aí, tá o grande Igor Grande tá aqui, pô, Igor Grande tocou batera comigo, grande engenheiro também lá de Medianeira, e ele tá rindo do delay. Na música a gente tem um efeito que é o delay, né? O delay, você põe o delay no solo de guitarra para dar um charme, né? Aqui no caso do vídeo, certamente o delay já não funcionou a contento. Mas o que eu posso dizer para vocês em termos de quem quer começar a fazer o protendido, a primeira coisa é pegar uma viguinha. Pega a sua primeira viguinha. Especialmente aquela, às vezes, que é uma viga que você também acha que não é uma viga que você vai correr muito risco, né? Sei lá, uma viga de cobertura de garagem, alguma coisa do gênero, né? Para você fazer as suas primeiras contas, para você poder dominar o processo. Eu acho muito, muito importante para quem está começando é dominar o processo. Hoje eu fico muito triste, às vezes a gente pede algum exercício, alguma coisa para os alunos, uma peça isostática, o cara entra lá no F2 para calcular a peça, né? Pô, é sacanagem, né? Pô, tem que fazer as pecinhas isostáticas para na mão, calcular o diagraminha de Sforza e tudo mais, né? Então na proteção a mesma coisa, eu sugiro que vocês tenham mecanismos de fazer verificações nas peças de vocês manualmente. Claro que quando você vai para uma viga com hiperestático de proteção, né, uma peça hiperestática, a coisa aperta, mas para uma viguinha bem apoiada, né, dá para você fazer as suas contas manuais, tá? Calcular as tensões no estado em vazio, estado em serviço, fazer a quantificação da quantidade de cordoalhas, a quantidade de armadura passiva necessária para LU, verificar qual é a flecha, tudo isso dá para você fazer na mão para as peças isostáticas. Então, se você dominar primeiro esse processo e já for utilizar o computador, é claro que hoje em dia todo mundo tem acesso a um programa computacional que contempla a proteção, né? Mas quando você vai utilizar esses programas computacionais, já sabendo o que você quer obter, o que é para você obter lá dentro, fica muito mais fácil de você dominar o processo, né? As pessoas acreditam cegamente nos programas computacionais, achando que aquilo lá é um grande oráculo, né? O que eu jogar lá dentro vai sair aqui para mim, e o que sair aqui eu vou mandar para a obra. Não é assim, né, cara? Você precisa ter sempre um nível de desconfiança em relação aos resultados gerados pelo computador. Eu sou um grande usuário de computador. Toda a minha parte de mestrado, doutorado, graduação, fiz um TCC focado em programas e tudo mais. Sou um grande adepto da utilização computacional. Mas já tive várias experiências que o computador muitas vezes deixa a desejar e acaba fornecendo respostas que não são apropriadas. E você então precisa ter as respostas do porquê essas respostas estão saindo de maneira inapropriada. Então você tem que ter mecanismos de verificar os teus modelos e fazer então com a manipulação desses modelos chegar onde você quer que chegue, tá? Então é um processo meio cabreiro, porque você tem que ter intuição, mas ao mesmo tempo também, às vezes você também tem que desconfiar da sua intuição. Então é um equilíbrio, né? É um meio termo, é o equilíbrio, é o caminho do meio, né? É o caminho do meio. Então nem tanto só no manual, mas nem tanto também só no computacional. Vem procurando, aliando os dois, fazendo com que um ajude o outro, né? O computacional otimize o manual e o manual sirva sempre de verificação e também de balizador do que você vai obter no computacional. Então acho que esse é o primeiro passo para aprender o protendido, porque o protendido eu vejo que é o seguinte: protendido nada mais é do que concreto armado e resistência dos materiais, tá? Não muda isso. E depois é entender que a proteção não aderente, ela tem uma certa diferença em relação à proteção aderente, de tal ordem que, em estado limite último, na proteção não aderente, como nós não temos uma aderência com a armadura, você não tem uma relação direta entre a deformação no concreto e a deformação na armadura. Tá? Essa que seria, então, a grande diferença. Em serviço, proteção aderente e não aderente é a mesma coisa, vai funcionar praticamente de maneira idêntica. Claro que no protendido com proteção aderente você tende a ter mais fissuras de menores aberturas, enquanto na proteção não aderente você tem menos fissuras com maiores aberturas. E, do ponto de vista de resistência em LU, a proteção aderente normalmente leva você a ter resistências em torno de 15% a 20% superiores à proteção não aderente. Tá? Então,
para LU é inegável que a proteção aderente tem as suas maiores vantagens. Agora, executivamente, é muito mais tranquilo. O Arthur aqui pergunta, conhece a obra do Schust de Protendido? Se sim, qual a sua opinião sobre ela? Eu, enquanto o professor Roberto Schust Carvalho, a cada 15 dias, nós temos um grupo no Ibracon, nós estamos escrevendo um capítulo de livro, e nós estamos fazendo a parte de bloco de fundação, sapatas e radier, estaqueado, enquanto o professor Schust, então, cada 15 dias, um excelente profissional, tem o livro do professor Schust, gosto muito do livro do professor Schust, um livro bem aplicado, com bastante exemplos, né? Recomendo, um bom livro, um belo livro para você ter. Junto com o livro do professor Schust, recomendo todos os livros também do professor Walter Pfaio, acho que são os livros bons de você ter. E ainda os livros do Collins, né, que são mais difíceis. Enfim, lá na minha página tem os vários livros de Protendido que eu já falei que seriam bons, mas acho que o do Schust ainda não coloquei lá, não me lembro, mas o do Schust é um bom livro, vale a pena, recomendo você ter o Arte, né? Deve ser Arte de Arthur, né? Recomendo você ter esse livro sim, viu? Então, eu iria por esse caminho. Inclusive, o livro do Schust é um livro muito bom para você começar no cálculo manual, né? Entender manualmente como as coisas funcionam. Tá? Tem também o livro da Luciana Bonilha também, um livro fantástico também, tem bastante exemplo de cálculo, também recomendo vocês terem esse livro. Tem o livro do professor Buchaim, o livro do professor Buchaim aí já tem que manjar uma matemática, o professor Buchaim já é um cara que gosta de uma matemática um pouco mais pesada, né? Mas tem um conteúdo teórico bem legal, principalmente para pretensão aderente, ele traz muita coisa legal. Proteção externa, o grande Tiago Veloso pergunta, como referência, eu primeiro dou meu curso, né, de proteção externa, tá lá no Hotmart, tem bastante coisa, vim juntando um quebra-cabeça. Não temos aí muitas coisas de proteção externa, tipo livros, né? Você vai encontrar algumas publicações à parte, por exemplo, da FIB, alguns autores, tem umas dissertações de mestrado muito legais, tem uma dissertação, acho que me fugiu o primeiro nome, é Preto, alguma coisa Preto, um português, acho que é de Lisboa, fez um trabalho de proteção externa em sapatas que é, sensacional, acho que talvez seja o melhor trabalho, né? Você está fazendo, Thiago, tá lá no curso de proteção, lá procura, acho que é Paulo Preto, o nome desse, o cara fez um trabalho, é o melhor que tem. É uma tese de doutorado, na realidade. É o melhor trabalho que eu conheço de proteção externa. Ele conseguiu reunir muita coisa, né, nesse trabalho. Mas livros em específico, normalmente você vai ter assim, usa proteção externa. Isso você vai encontrar tanto no livro do Canovas, como no livro do Ripper, só indicação. Mas como fazer, como calcular, aí tem que juntar a peça do quebra-cabeça, né? Na proteção externa, o grande pepino que eu vejo, a proteção, quantificar a força de proteção é tranquilo. Isso é de boa. Agora, o que é mais complicado é você ancorar, né, ter os chumbadores para conseguir fazer os aparelhos de apoio, né, fazer a região de chumbagem, os desviadores. Aí você tem que vir juntando com outros materiais para conseguir calcular isso daí. Tá? O Arte fala de novo aqui, acho que a proteção é o futuro da engenharia brasileira ou já é o presente? Já é o passado, Arthur. Como eu falei aqui no começo da live, proteção no Brasil a gente já usa há muito tempo. A Ponte do Galeão, que foi uma ponte brasileira, que foi na época a maior ponte das Américas, feita totalmente com o projeto do Freycinet, com material também importado do Freycinet. Naquela época a gente já usava proteção, Então, na verdade, proteção é uma coisa que você já tem que saber. É que as pessoas falam de proteção como se você fosse uma coisa muito moderna. Não, a proteção, primeiro, você tem que usar a hora que ela for chamada, né? A hora que ela for necessária. Então não adianta querer fazer como as pessoas acham. Cara, eu tenho que fazer protendido. Não, eu tenho que fazer protendido. Você faz casinha com um vão de 5 metros, para que você vai fazer protendido, tá? Então o protendido ele tem que demandar situações. Sei lá, pega lá, por exemplo, as vigas do TSE lá de Brasília, que você tem vigas lá de 20 metros de vão, aí sim você vai meter uma proteção, né? Então é mais ou menos isso. O Veloso pegou aqui para nós, Pedro Diogo Delgado Barrocas Preto. Melhor trabalho de doutorado, melhor trabalho que eu conheço para proteção externa, para quem estiver interessado aí. Esse é o material. Esse material dá para ler de noite, tamanha informação que ele tem. E se você junta esse trabalho junto com o manual um report da FIP, que mostra para a gente como calcular
as questões de atrito, né, aderência nas interfaces, pô, aí você fechou o quebra-cabeça. Aí a coisa vai. O Breno fala, a minha cidade tem 320 mil habitantes e ninguém faz proteção. Aí, ó. Compra um macaquinho, filho, e prega o pau, né? Eu acho que aí, ó, você já tem um nicho de mercado. Eu acho que o grande legal da proteção é isso. Existem nichos aí que dá para você entrar, né? O Lucas pergunta, qual a obra em concreto protendido que mais impressionou? Pô, tem várias, né, Lucas? É muita obra, né? Eu gosto muito da solução do Contarini, né? Acho que é uma solução legal, apesar de que aquela solução em estrela que passa na cobertura, solução semelhante foi utilizada, por exemplo, no restaurante do Museu Nacional lá em Brasília. Tem um restaurante circular e aí foi mais ou menos uma solução muito semelhante, muito legal. Como que é essa solução? Os caras passam um perímetro com pilares, apoiam as vigas nessa viga circular que apoia nos pilares e elas vão se encontrar num núcleo central que é um anel. Então esse anel trabalha comprimido com a deformada da peça. E essas vigas eram protendidas, se assemelha muito a essa solução lá do Museu do Rio de Janeiro. Bom, gente, o nosso tempo aqui, não sei se está acabando aqui, eu sou meio amador aqui nessas coisas aqui, volta e meia entra e a gente passa aqui umas poucas e boas aqui, né? Ainda bem que eu me divirto, né? Não tô nem aí aqui, o meu negócio aqui é como que diz a galera do skate, né? O que interessa é o rolê, não é? O que interessa é o rolê do negócio, então eu vou me divertindo. Então, gente, é claro que em uma hora não tem como a gente passar tudo isso sobre proteção, né? Mas, se você tiver aí interesse em tocar o pau e conseguir acrescentar essa técnica da proteção, eu tenho um curso de protendido que eu mostro do zero na mão, filha. Na mão, uso o computador, uso lá, tem uma parte do TQS que eu mostro. E lá no curso também eu mostro meus projetos, né? Feitos em protendido, mostro como fazer na mão, deduzo as equações. É um curso de graduação que acaba avançando e vai realmente formando o cara do zero. Mas para ele ter toda aquela formação para poder utilizar os programas com consciência, né? Identificar os erros e tudo mais. Então, até o Thiago que está aí, o Thiago, eu sou zero à esquerda nesse negócio de internet, filho. Meu negócio é fazer projeto, dar aula. Então o Thiago aí que me orienta e que toca aí pra gente. E o Thiago aqui, então, como ele administra, ele falou para eu falar aqui o seguinte, ó, que até sexta-feira aqui nós vamos fazer o curso a R$ 997, tá? Aí ele disse que aqui no dia 13 de agosto já vai subir para 1.270. Então diz que tem um desconto aí de 20%. Eu vou pôr o link aí depois na minha bio. E é um curso que tem lá muitas aulas mesmo. A gente fez muita coisa. As aulas não são aquelas aulinhas de 10, 15 minutos. Tem aula lá que às vezes vai até mais, né? A gente procurou sintetizar mesmo o curso que eu dou aqui na UEM, protendido já há quase 2 décadas, né? E com mais coisas. E a gente está sempre querendo incorporar mais coisas. Ó, o Thiago Ertel também, ó, este eu fiz, recomendo aos colegas. Pô, obrigado, Thiago, valeu mesmo, cara. Você foi um dos que foi aí dos primeiros a fazer e sempre, pô, falou bem, te agradeço, tá? E, cara, vamos pensar a verdade, né? Se eu for pegar para ir para São Paulo, qualquer outro lugar, só de passagem de avião aí, ônibus, hospedagem e tudo mais, isso já vai dar muito mais caro, né? Então, o custo-benefício, hoje eu posso dizer para vocês sem sombra de dúvida, não é picaretagem não, porque eu nem preciso disso, né? Eu tenho meus projetos, é mais no sentido mesmo de compartilhar mesmo, de disseminar o conhecimento. Mas eu posso dizer sem sombra de dúvida, o meu curso de concreto protendido é hoje, sem dúvida, no Brasil, o curso mais completo, cara. Tem tudo lá, tem, pô, hiperestático de proteção, tem. Pra você ter uma ideia, a gente fez a parte de hiperestático depois, e quem já tinha feito o curso e ficou sem, a gente chamou de volta. Ó, tem o hiperestático, vamos cadastrar você de novo para você assistir o hiperestático que nós colocamos lá de volta, né? Então, tá bem bacana o curso. E aí também já estou gravando outros cursos aí também, tem o de proteção externa, quem quiser ser mais avançado. Teve um engenheiro muito legal, o Roberto Ramos de Freitas, fez o meu curso de protendido, depois fez o de proteção externa, pintou uma ponte para canavial, o caminhão canavieiro lá perto de São José do Rio Preto.
Puta, entrou em contato aqui, ele foi desenvolvendo, eu funcionei como consultor, verificando os cálculos dele, o cara calculou lá a proteção externa, mandou o projeto e os caras estão executando. Então também pinta esse lado depois, né? Pinta possibilidades, às vezes o cara tá fazendo a primeira viga, que tá com dúvida, pô, a gente dá uma olhada depois, né? Mostra os caminhos. Então, é um curso que, pô, eu faria. Se fosse na minha época que eu tivesse informação, eu gostaria de saber, ver um projeto. Às vezes nunca ninguém viu um projeto de proteção, não ter acesso a essa informação, né? Ver um traçado, né? Ver um detalhamento, né? Às vezes quando a gente está projetando, essas são as maiores dúvidas que a gente tem. E aí você saber mais ou menos quanto que gastou de armação, como que foi feito, todos esses toques são legais pra gente. E lá também tem um negócio muito legal que eu acho. A galera às vezes põe as dúvidas, vai escrevendo e a gente vem respondendo, complementando. Então aquilo tem se tornado, na verdade, um grande banco de dados, né, de recomendações para você ler e tudo mais. Tá, ó, bastante gente aí, ó, o Anderson também, grande Anderson, fez o curso também, curtiu também. Ó, o Gui Petrone, boa noite, professor, já ouvi opiniões de alguns engenheiros falando que não gostam de utilizar proteção em vigas de transição. Qual a sua opinião sobre isso? O problema aí que é o seguinte, na viga de transição, qual o momento certo de você proteger ela? Porque a viga de transição você tem muita carga, né? Então ela só vai realmente trabalhar legal quando você tiver os diversos pavimentos. Então o grande problema da viga de transição é saber os momentos certos para aplicar as parcelas de proteção. Não dá para você pegar a viga de transição e meter 100% de proteção com 2 pavimentos, 3 pavimentos para cima dela. Então você tem que ficar fazendo esse estudo, né, para ver o melhor momento para você entrar com as parcelas de proteção, para a peça não trabalhar no estado invasivo de maneira inapropriada. Então esse é o grande problema da proteção aplicada à viga de transição. Vamos ver se tem mais gente aqui, com mais coisas aqui. Professor, qual foi o projeto mais desafiador em proteção? Magno Oliveira. Puta, Magno, fiz um esses dias aí que foi loucura, hein, cara. Era uma viga protendida, acho que com uns 8 metros, ela fica protendida em balanço e aí tem uma outra viga gigante que passa em cima, que tem um tirante com barra de vidague que suspende essas vigas protendidas. Esse daí foi pauleiro. Esse daí eu me inspirei inclusive na Biblioteca Nacional para conseguir bolar uma solução com tirante. Esse daí me tirou a cabeça. Um sobrado, cara, e deu uma dor de cabeça danada para chegar na solução. O Arthur, qual software usa no seu curso? Uso o TQS, tem uma aula inteira lá com o TQS. Pô, a TQS para mim os caras são meus amigos, né? O Nelson, o Guilherme, a Aliô, uma galera sensacional da TQS, adoro os caras, no nível técnico, sempre preocupados. Grande Matheus Leone, discussão sensacional, valeu, Matheus. O Thiago, passa um projeto seu para nos inspirarmos com o seu conhecimento. Tem lá, Thiago, eu pego vários exemplos de projetos reais que eu fiz aqui e tem lá no curso as pranchas, a gente mostra, discute, mostra as fotos, mostra dados de obra, mostra foto de obra e vai de tudo. O Anderson, professor, alguma recomendação para laje protendida que recebe alvenaria estrutural? Aí você está querendo uma laje de transição, né? Uma laje de transição para alvenaria estrutural. Eu tenho uns meninos lá do Rio Grande do Sul, o Rigote, se não me falha a memória, eles fizeram um trabalho, na época que eu dei um curso para eles lá no IDD, lá em Florianópolis, eles estavam com esse problema. Eles publicaram algum artigo, acho que no Ibracon, procura depois. Eles fizeram uma laje de transição protendida para alvenaria estrutural. Vamos ver quem mais aqui. Tá acabando aqui, gente. Não sei se vai cortar, mas enquanto tiver aqui, nós vamos em frente aqui. Ó, Bill Farney, grande Bill Farney. Pô, nós estamos aqui, vou falar a verdade, hein, cara. Olha que coisa linda, velho. Muito bom, cara. Tem muito... Gente, esse Brasil tem uns engenheiros muito 10, cara. Fico tão honrado, lisonjeado de tanta gente boa tá entrando por aqui, dando o seu alô. Ó, o Max. O Max também é da Dividag. Pô, o Max que me deu as manhas aí, passou as bases, fiz uma proteção com Dividag lá em reforço de bloco de fundação, utilizando Dividag. Grande Max da Dividag presente aqui também, ó. Olha lá, Natogeno, professor, estou fazendo a disciplina na Unicamp contigo, a abordagem é diferente, recomenda fazer o curso? Acho que não, você está fazendo aí na Unicamp, nós vamos passar na Unicamp, eu vou na mesma sistemática, mostrando tudo. Vai ter um outro curso depois, que o Thiago aí estamos preparando, que aí vai ser um curso que eu dei na UEL, quem fez na UEL,
que daí a gente aborda o dimensionamento específico de lajes protendidas, aí mostramos traçado, calculamos na mão, aí vai ser um curso aí mais avançado. Para fazer esse mais avançado tem que ter esse que você está fazendo na Unicamp. O da Unicamp é mais para vigas, ele vai muito de encontro com esse curso online, então não recomendo fazer não, tá? Aguenta, faz o avançado lá depois de lajes, que daí vai valer a pena. Esse da Unicamp aí já dá tranquilo, basicamente o que a gente trata no curso online. Não precisa gastar teu dinheiro não, economiza aí teu dinheiro. O grande Luiz Felipe da Prime Engenharia Estrutural, o nosso rei dos detalhamentos. Duvida aí um detalhamento mais fera que o do Luiz. O Luiz faz uns detalhamentos da inveja, cara. Aquela prancha que você olha e fala, puta, queria ter feito essa prancha. Ele fala aqui, ó, Rafa me deu uma consultoria numa laje plana de um projeto bem legal que fizemos. Foi legal aquele projeto mesmo, uma laje lisa, né? Tinha umas questões de punção lá, aquele trabalho ficou muito legal também. Vamos ver mais aqui, ó, Gabriel, grande Gabriel, ó, vai começar a fazer, Gabriel também um bom engenheiro também de Pitanga, também aí na área. Vamos ver se tem mais aqui. Vai escrevendo aí, gente, vai escrevendo aí que o que vai aparecendo aqui eu vou falando. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, o Marcos está com serviço de ponte estaiada em Foz do Iguaçu. E tem essa casa que eu fiz aqui, Marcos, que também provavelmente eles vão pedir aí para vocês alguma coisa aí. Gente, tá acabando aqui, tá? Eu vou então depois vou colocar lá no meu... Esse vídeo ele vai automaticamente aí para o feed, né? E daí eu vou colocar o link para essa oferta então do curso de protendido aí, que vai estar de acordo com o Thiago, nosso manager da ConnectEng, liberado aí só essa semana mais barato, tá? Então aproveita a oportunidade para pegarem. Mais dúvidas aí, gente? Pergunta aí, pô. Nós temos um tempinho, enquanto for livre aqui, nós vamos trocando ideia aqui, vamos conversando. Aqui não tem frescura não. Se quiser saber, a gente prega o pau e fala aí. Vamos ver se tem mais coisa. Vamos ver aqui. Ó, eu que sou teu fã, o Bill Farney, eu que sou teu fã, pô. Escreveu aqui. Jaderson, parabéns, Rafael, muito bom o conteúdo, o curso deve ser fantástico, valeu. Ó, o Thiago Veloso, vai ser na Hotmart também? Tem o de patologia e proteção externa, já vou fechar o pacote completo. Pô, Thiago, o Thiago é um puta calculista de estruturas aí voltadas para a parte industrial, pô, eu fico feliz de você estar nos dois cursos, né? Esse de proteção tá lá também, aquele é um caminho alternativo junto com o da ConnectEng, né? Esse de protendido eu faço junto com o Thiago da ConnectEng, então ele que administra para mim, mais antenado, né? Inclusive ele que bola essas lives aqui, né? Eu preciso de negócio de live aqui, falar para você, eu faço eu faço meio, né? Não é muito meu dia a dia, mas é legal, né? Quando a galera entra e interage é bacana. É bacana, é legal, pô. Eu acho que tem que fazer, né? A gente tem que falar mais e tudo mais. O grande Arthur Rosinski, que também é meu ex-orientado de mestrado, eu também recomendo o curso. Show, Arthur, grande abraço para você, meu amigo. Valeu. Vamos mais aqui. Deixa eu ver se pintou mais coisa aqui. Mabone, show de bola, parabéns pelo conteúdo, acompanhando aqui de Roraima. Pô, que legal, cara, que legal. Puta, Roraima. Edmar Nunes, dá para comprar seu livro e retirar pessoalmente em Maringá? Dá sim. Inclusive no curso de protendido, quem comprar o curso de protendido, eu mando o livro autografado, cara. Mando o livro autografado com dedicatória. Comprou o curso de protendido, eu mando o livro com todos os apetrechos aí que tem direito. Mas dá para comprar comigo sim, Edmar, tranquilo. Entra no inbox depois, manda uma mensagem, aí a gente combina. Você pega o livro também. Meu livro que é Em Frente ao Buriti, né, onde eu conto, na verdade, a experiência de uma obra que eu fui consultor em Brasília, uma obra que apresentou uns problemas, teve ruptura de cordoalha, né, mas também se desenvolve outras histórias, né, que acompanham no dia a dia, também é uma boa fonte de inspiração aí, né, pro engenheiro de estruturas. É um romance do engenheiro de estruturas. Inclusive o livro foi agora selecionado, né, para o prêmio Jabuti, também está lá inscrito para o prêmio Jabuti. Vamos ver se pinta alguma coisa na categoria documentário e biografia, né? Então vamos ver, numa dessa aí vai que pinta alguma coisa, né?
importante é que está na luta lá, está na disputa, e levando aí a história da engenharia de estruturas para dentro desse mundo literário, né? No curso tem a parte executiva da Protenção. A gente mostra bastante coisa, viu? Bastante questões de obra, fotos de obra, alguns detalhes de obra, alguns vídeos mostrando a parte executiva, né? Tem bastante, posso dizer que tem bastante coisa sim, viu? E também no de proteção externa também tem muita coisa, a parte executiva também tem muita coisa. Inclusive, grande parte do material quem me cedeu foi o Igor Grande, que executou um viaduto, né, lá no Mato Grosso. Gentilmente cedeu e muita parte prática mostrando, né? Gustavo, salve grande mestre Rafael. Gustavo do escritório Precisão, puta, grande Precisão. Cadê o meu amigo Cachoeira, pô? Puta merda, Cachoeira, pra quem não sabe, do escritório do Gustavo, o Cachoeira tropicalizou o projeto do Yacht House, cara. E aí o Cachoeira me convidou para calcular como que chama lá, a roda gigante lá de Camboriú, mas nós perdemos no processo, pô, ficamos tristes, eu queria ter calculado aquela roda gigante, mas perdemos, né? Pô, Gustavo, legal que você entrou aí, cara. Manda um grande abração aí pra todo mundo, pro Cachoeira, pro Jonathan, pra toda a rapaziada aí, pô. Vocês são referência aí no cálculo estrutural no Brasil. Fazem um trabalho, puta, sensacional, cara. A concepção, a maneira como o Cachoeira pensa, né, a produção é coisa linda, cara. Tá? Grande abraço pra vocês aí, manda um abraço pra todo mundo. O Luiz Felipe da Prime, qual a obra mais icônica, em sua opinião, com a utilização de proteção no Brasil? Tem muitas, né, cara? Tem aquele mausoléu que eu acho que é sensacional, com aquela viga do Mário Franco, né? Que, pô, tem aquela lá, rodou o mundo, né? Os caras falando assim, pô, é possível? Será que é possível uma coisa dessa, né? Eu acho que essa é uma das grandes obras brasileiras, né? Os livros do Vasconcelos, em geral, trazem grandes obras protendidas. São inúmeras obras protendidas que a gente tem, algumas desconhecidas, né? Mas o próprio livro do Mário Franco e do Júlio Cassói, eles mostram várias obras deles protendidas fantásticas, né? Várias coberturas, várias obras fantásticas. Eu acho que é difícil a gente pôr uma mais icônica, né? Porque, cara, são tantas obras, eu estudei tantos caras, tantas obras, que fica ruim a gente selecionar, né? Porque você gosta muito de um cara, é tipo música, né? Você curte música, né? Pô, você descobre uma banda, de repente você vai ver o que a banda escutava, aí já descobre das bandas que os caras escutavam. Acho que na engenharia é a mesma coisa, a gente descobre um grande calculista, aí vai ver com quem que ele trabalhou, em quem ele se inspirou, e dali você já vai descobrindo outras obras, né? E aí você vai formando realmente um acervo muito grande. Então, eu não sei, eu acho que essa pergunta tua vai de encontro com aquilo que eu tô querendo fazer, que são os vídeos mostrando, né, essas soluções estruturais. E aí sim, acho que nessa nova série aí que eu vou fazer, acho que aí vai ficar bem legal, porque as selecionadas são certamente aquelas que eu mais gosto, né, pela beleza, né? E muitas obras, inclusive, não precisam nem ser protendidas, né? As obras do Tororra, do Candela, entre tantos outros, né, do próprio Joaquim Cardoso, muitas obras do Joaquim Cardoso não tinham nem proteção, né, cara? Então, é muita gente boa que a gente tem para falar aí, né? Agora, no Brasil, pega aí o Roberto Zúculo, por exemplo, foi um cara que fez muita coisa em protendido, foi um dos grandes mestres da proteção, né? Junto com vários tantos outros, né? Grande Winston também, pessoal, eu recomendo o trabalho do professor Rafael, excelente profissional, pode fazer o curso dele sem medo, pô, valeu, Winston. O Winston que inclusive vem aí, vamos ver aí, fazer um pós-doc comigo aí no ano que vem, se tudo der certo, pô, vai ser uma honra a gente poder trabalhar junto, inclusive em proteção, né? Vamos simular no Athena, vamos simular aí o comportamento de proteção não aderente, que é sempre uma grande questão que ainda não está fechada, ou seja, qual que é a tensão na armadura não aderente em LU, já que ela não tem uma correspondência direta com as deformações no concreto, né? Então, pô, tem vários tipos de propostas, mas o que está valendo mesmo é o empirismo vindo da escola americana, né, onde em função da relação de esbeltez
da peça, né? Ou seja, a relação entre o vão e a altura da peça, a gente define uma tensão em LU para a cordoalha não aderente, né? Mas essa é sem dúvida uma das grandes dúvidas, né? Qual é a tensão efetiva, já que não há correspondência entre a deformação na cordoalha não aderente e a deformação no concreto. Porque no concreto protendido com protensão aderente é fácil, né, pô? Se você tem a deformação no concreto, a deformação na armadura, por aderência perfeita, vai ser... Você tira por uma relação simples, né? Uma regra de 3, uma relação trigonométrica, você tira, né? Agora, com a proteção, com a cordoalha ali derrapando lá dentro, já complica. Então, essa é uma das grandes dúvidas, um dos grandes, digamos assim, mistérios da proteção é qual a tensão na armadura não aderente em LU, já que não tem correspondência direta com a deformação no concreto e depende, basicamente, dessa... Não é ausência, né? Você tem menos atrito, não chega a ser ausente, mas existe ainda um certo nível de atrito, né? Mas é difícil você quantificar, então, qual é essa deformação em LU. Existem várias propostas na revista do ACI, né? do Instituto Americano do Concreto. Todo mês tem uma proposta, né? Para uma nova expressão, mas o que vale é o que está na 6118, que no fundo é o que os americanos já fazem desde a década de 50, por ter jamais essa natureza empírica, né? O brasileiro herdou muita coisa dos europeus, a norma brasileira segue muita coisa da norma europeia, mas no caso da proteção não aderente, o que tem na 6118 é basicamente herdado da norma americana, sendo que os americanos já usam proteção não aderente desde a década de 50, né? E o mundo todo, por não ter essa natureza dos americanos mais empírica, queria encontrar uma equação, até que chegou um ponto e falou, não dá para encontrar mesmo e vamos fazer o que os americanos fazem, né? Então é mais ou menos por aí. Tá? Vamos ver se tem mais sequência aqui. Gente, pergunta aí, que agora eu animei com esse negócio aqui. Agora eu animei. Vamos ver aqui se pinta mais alguma coisa. Gente, não tem mais nada aqui. Se não tem mais perguntas aí, eu vou me retirar, né? Comer alguma coisa, deixar vocês também descansarem aí. E também tenho que colocar aqui o link aqui para quem tiver interesse no curso. Lá dar uma olhada lá e quem sabe entrar para esse grupo, né, de profissionais aí que querem colocar no seu repertório um acorde a mais, né? Ou seja, se você quer se tornar mais eloquente dentro da engenharia de estruturas, tem que saber proteção, né? Então garanto que você vai ter ali as ferramentas básicas para você poder fazer os teus primeiros projetos, né? Se aventurar, né? Realmente, mas de uma maneira mais consolidada, né? Então, realmente eu vou deixar aí depois o link. Quem tiver interesse, prega o pau. E, aqueles que também assistiram aí, em breve faremos outra live, algum outro assunto, e estão todos convidados aí para voltarem, tá? Agradeço a todos aí de coração mesmo que ficaram aí ao longo desse tempo. Meu muito obrigado. Espero encontrar todos aí, né? Tem gente do Brasil todo aí. Em algum momento nós vamos nos encontrar. Um cafezinho, um congresso, uma aula, alguma coisa aí. Em algum momento, acredito que passando essa pandemia, iremos todos nos encontrar de alguma maneira. Tá bom, gente? Grande abraço para vocês. Valeu, muito obrigado. Tenham todos aí uma ótima noite e uma excelente semana. Tá certo? Show de bola. Abração. Tchau, tchau.